Está no ar o STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. Apresentação, Tiago Gomide. Olá para você que nos acompanha a partir de agora. Está no ar mais um STJ no seu dia. Eu sou o Tiago Gomide e no episódio de hoje nós vamos falar sobre uma decisão importante da terceira turma do Superior Tribunal de Justiça envolvendo o seguro de vida e a indicação de beneficiários com cotas definidas em contrato. O colegiado decidiu que quando um dos beneficiários morre antes do segurado, a parte que lhe caberia não pode ser transferida ao beneficiário sobrevivente, devendo ser destinada aos herdeiros do segurado conforme o artigo 792 do Código Civil. A decisão reforça a importância da vontade expressa do segurado e traz impactos relevantes para seguradoras, beneficiários e operadores do direito. Para entender melhor os fundamentos jurídicos desse entendimento, como o STJ diferencia a indicação conjunta de beneficiários da fixação por cotas e quais são os efeitos práticos dessa decisão nos contratos de seguro de vida, eu converso agora com o advogado especialista em direito civil, Tiago Garcia. Tiago, seja muito bem-vindo ao STJ no seu dia. Muito obrigado, Tiago. É um prazer estar aqui com vocês. Doutor Tiago, começa explicando então para quem nos acompanha aqui como que a jurisprudência do STJ tem tratado a indicação de beneficiários em contratos de seguro de vida quando há essa fixação de cotas? Perfeito, Tiago. Nos casos em que há fixação de cotas, o STJ tem um posicionamento firme de que cada beneficiário é titular apenas do que há expressamente atribuído. Nesse sentido, se busca o respeito à literalidade útil do contrato, de forma que, havendo vacância de uma cota, por exemplo, pré-definida, não há direito do outro beneficiário a crescer esse valor que seria destinado ao beneficiário falecido ou que tenha sofrido algum sinistro e não possa receber a sua própria cota. Qual que é a diferença, então, entre a indicação conjunta de beneficiários e a indicação com percentuais definidos aí na apólice? Perfeito. Via de regra, a diferença está no direito de acrescer, né? Então, quando há definição de cotas, não é possível acrescer o benefício, né, no caso, a apólice, em relação ao outro beneficiário que tenha falecido. Se vai buscar uma outra solução, né, que, como foi introduzido, seria o regime supletivo, ou seja, se buscaria na solução do artigo 792 ao 794. Busca-se, né, dividir entre os herdeiros, cônjuge, enfim. Já na conjunta, o que se observa é que o direito de acrescer, ele prevalece. Ou seja, você vai ter, então, uma cota na pré-definida que deve necessariamente ser observada, né? E na conjunta vai ter uma repartição igualitária entre os beneficiários indicados. Ou seja, no caso de pré-morte, né? Premoriência, no caso, o outro beneficiário, ele acresce a cota que seria do beneficiário que faleceu. Essa seria, em regra, né, a diferença entre os dois institutos. E de que forma a vontade do segurado expressa ali no contrato orienta a interpretação das cláusulas de seguro de vida aí de acordo com a jurisprudência do STJ? O respeito é a máxima literalidade útil do contrato. Então, será observado, sempre que possível, o que foi definido pelo instituidor. Tiago, e quando que um dos beneficiários falece antes do segurado, quais critérios que têm sido adotados aí pelo STJ para definir o destino do capital segurado? Perfeito. Em regra, são 3, tá? São 3 hipóteses. Na conjuntiva, como a gente já conversou, será rateado entre os demais beneficiários em cotas iguais. Quando é fracionada em cotas definidas, vai se observar o artigo 792 em relação àquela cota que não tenha sido dividida por premoriência, no caso, né? E a terceira hipótese é de previsão contratual, ou seja, há essa possibilidade do instituidor definir, no caso de premoriência, fica definido que o beneficiário será, por exemplo,
né, é o filho de fulano. Então, nesse caso, se observa a literalidade útil. E não havendo essa possibilidade, né, essa previsão contratual, vai se observar a regra do artigo 792, que é a regra subsidiária, que tem sido aplicada pelo STJ em casos de silêncio contratual, né? Justamente sobre esse artigo que a gente já mencionou algumas vezes aqui, o 792, que é essa minha pergunta agora. Como que esse artigo 792 do Código Civil vem sendo aplicado pelo STJ nos litígios envolvendo seguro de vida e beneficiários? Vamos aprofundar um pouco mais nesse artigo, por favor. Perfeito. O STJ ele aplica supletivamente, ou seja, somente quando há um silêncio contratual, certo? Então, não havendo indicação de beneficiário, ou a indicação não prevalece por qualquer motivo, seja premoriência, invalidez, ineficácia de designação, né, você vai aplicar subsidiariamente o artigo 792. Um recente precedente, que é esse que nós estamos conversando, da terceira turma, tratou da premoriência do beneficiário em contratos com cotas, como hipótese em que não prevalece a indicação quanto àquela parcela, atraindo o artigo 792, que seria o pagamento ao cônjuge, companheiro e aos herdeiros do segurado, conforme disciplina legal. Ou seja, você vai observar como se fosse uma divisão de bens do falecido. Você vai observar o critério de prevalência já instituída pelo próprio Código, que seria, primeiro, o cônjuge, ou ele é herdeiro ou ele é meeiro, então ele recebe nessa condição, e os demais herdeiros sendo dividido em cotas iguais entre os demais herdeiros. Doutor Tiago, e por que o STJ entende, então, que o beneficiário sobrevivente não pode acrescentar aí ao seu quinhão a parte destinada ao beneficiário falecido, quando há essa questão das cotas previamente fixadas? Perfeito, porque é justamente a necessidade de observância da literalidade e da vontade. Se eu, que sou um instituidor, escolho, a minha vontade como instituidor deve prevalecer. Nesse sentido, eu não posso beneficiar mais aquela pessoa que eu previ se não foi o que eu gostaria, já que existem essas duas modalidades. Ok. E mesmo não integrando a herança, em que hipóteses a jurisprudência tem admitido aí que o capital segurado seja pago aos herdeiros do segurado? Perfeito, é justamente, né, na hipótese de cota pré-definida, né, por indicação de cotas. Nesse caso, havendo a premoriência ou qualquer impossibilidade do beneficiário indicado receber a sua cota, há uma lacuna contratual que precisa ser preenchida. Então, nesse caso, o STJ entende que se aplica subsidiariamente, né, ou supletivamente, no caso, né, para poder suprir esse silêncio, o artigo 792. Então, a ausência de beneficiário indicado na apólice, se aplica o artigo 792 e seguintes. Ineficácia da indicação por qualquer motivo, premoriência do beneficiário, quando a estrutura do contrato não comporta redistribuição por acréscimo, que seria essa de cotas fixas, né, e pré-definidas. Situações em que a Corte reconhece o artigo 792 como regime residual, para evitar que a parcela do capital permaneça sem destinatário juridicamente válido, né, uma vez que o próprio instituidor ele indicou e a vontade dele deve prevalecer, né? Então, não existindo essa possibilidade, se preenche e se preserva a funcionalidade econômica do seguro e a completude do sistema civil, né? Então, você vai observar a regra do 792 para poder preencher essa lacuna. E de que forma, doutor Tiago, essa orientação do STJ contribui aí para a maior segurança jurídica nos contratos de seguro de vida? Perfeito. Então, quando o instituidor ele se dirige até uma instituição para poder instituir esse seguro de vida, sabendo já o posicionamento jurídico, né, dos tribunais, e no caso o próprio STJ, que vem definindo, o instituidor ele tem a segurança jurídica de saber qual regime ele vai escolher. Porque se eu, por exemplo, quero definir cotas como uma forma igualitária
por exemplo, né? Entre os beneficiários que eu quero que seja distribuída o benefício, eu sei que se houver alguma premoriência ou se houver alguma impossibilidade de um deles receber, eu sei que os meus herdeiros ou o cônjuge supérstite, né, que é o que sobreviveu, né, que está vivo, vão receber essas cotas, sem que eu prejudique a cota que eu já pré-defini para um outro beneficiário, por exemplo. Se eu quero beneficiar 2 pessoas, mas no caso, se uma falecer, eu quero que a outra seja o beneficiário total desse seguro, eu sei que eu não posso definir cotas. Eu vou pela conjuntiva. E quais os reflexos que essa jurisprudência pode trazer para a atuação das seguradoras na elaboração e na interpretação também dessas apólices? Essa é uma boa pergunta e é muito interessante ver que é um jogo de adaptação, certo? Então a gente tem uma ideia de como uma regra vai funcionar e aí vem o judiciário e traz uma regra interpretativa, subsidiária ou supletiva, no caso, né? Então as seguradoras elas têm que começar a se adaptar a esse novo regime que está sendo trazido. Então isso traz uma governança contratual mais sofisticada, né? A gente vai ter uma redação de cláusulas de beneficiários, por exemplo, né? Separar com precisão beneficiários conjuntos versus beneficiários por cotas, né? Porque às vezes você chega e eles não estão nem preparados para poder trazer essa diferenciação e a repercussão jurídica que isso possa trazer. Então agora é vantajoso, inclusive para a seguradora, para poder evitar, né, maiores discussões e maiores litígios, explicar e trazer cláusulas que sejam mais específicas, que sejam mais claras em relação à diferenciação entre esses institutos. É um mecanismo de contingência, né, sugerir ou disponibilizar ao segurado indicação de beneficiários substitutos por cota, né, para que não haja essa lacuna. Por exemplo, eu não quero que se aplique subsidiariamente o artigo 792. Tudo bem, então vamos prever aqui outras possibilidades, vamos além do que você previu, vamos colocar situações, por exemplo, de premoriência desse beneficiário, né? Então isso traz uma governança contratual, eu colocaria dessa forma. Para a gente fechar aqui, doutor Tiago, quais são então também os principais impactos dessa linha jurisprudencial para os beneficiários e também para o mercado de seguros como um todo? Perfeito. Então, vamos separar aqui de forma lógica, começando pelos beneficiários. Fim da expectativa de ficar com tudo. Então, se eu sei que aquela cota ela é uma cota fixa, o beneficiário remanescente recebe apenas o seu percentual. Então, acabou aquela expectativa de, aquele outro beneficiário morreu, logo eu fico com tudo. Não funciona mais assim, né? Não essa expectativa. Aumento do incentivo de prevenção. Famílias e segurados passam a ter maior motivo para revisar, periodicamente, benefícios e prever substitutos, sob pena de parcela vaga, ou seja, de aplicação supletiva do artigo 792. Para o mercado, a gente pode colocar uma padronização interpretativa, previsibilidade, no caso, né? Melhoria de produto, ou seja, né, aquela governança contratual que nós comentamos anteriormente, né, que é a evolução na oferta e designação mais completa, né, desse tipo de seguro. O reforço do caráter civil do Instituto, ou seja, havendo silêncio, se aplica o próprio Código Civil de forma supletiva, para poder suprir esse silêncio. Então, há previsibilidade. Ok, doutor Tiago Garcia, muito obrigado por mais essa participação aqui no STJ no seu dia e os esclarecimentos dados aqui aos nossos ouvintes. Eu que agradeço. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça. E o STJ no seu dia vai ficando por aqui. Eu agradeço pela sua companhia na Rádio Justiça e também pelas plataformas digitais. O STJ no seu dia tem produção de Caio Baltazar, trabalhos técnicos de Roberto Glória, direção e coordenação geral de Daniele Lombardi. Até o próximo episódio. STJ no seu dia, um programa do Superior Tribunal de Justiça.